Olá galera, muito bom dia, seja muito bem-vindo a mais uma aula do site avagaminha.com.br. Aqui é o professor Zeca, dá bom dia pro Zeca, é isso. E a gente vai tratar hoje sobre Lei de Kepler e gravitação universal, que é um assunto bem bacana, né? Cai muito em vestibular e a gente tem que estar por dentro disso. Um detalhe importante é que nesse conteúdo em especial, a história da ciência é muito cobrada nas questões de vestibular e Enem. Isso, o cara tem que saber um pouco como evoluir os conceitos até chegar no que a gente acredita hoje como sendo verdade. Bom, eu botei aqui uma sequência de pessoas que foram importantes no desenvolvimento do nosso sistema planetário, como a gente conhece, e nas explicações físicas de por que ele se comporta dessa maneira. Bom, aqui eu vou dar um breve resumo. Eu vou dar uma dica. Existe um especial do Fantástico chamado Poeira das Estrelas que conta a história da evolução desses conceitos. É um especial bacana, é legal de ver, é agradável, né? Até para quando o cara não está fazendo nada, está cansado de estudar. E é bom para a gente fixar como os conceitos foram evoluindo. E ele fala mais coisa do que eu vou falar aqui. Aqui eu só vou listar os caras que são importantes, mais ou menos qual a contribuição de cada um. O primeiro cara importante nessa história toda é um cara chamado Aristóteles. Ele não fez nenhum sistema planetário tal, mas ele criou uma mecânica para tentar explicar tudo que existia na Terra e fora da Terra. E essa mecânica era baseada em alguns princípios. Um deles é que a Terra era o centro do nosso universo. A Terra era o centro do nosso universo, ok? Além da Terra ser o centro do nosso universo, ela estava imóvel, parada. Ou seja, né? Ela seria um referencial especial, um referencial que não se moveria. Tudo que se movesse estava se movimentando em relação a ela, mas ela estaria parada no centro do universo. Tem mais um bocado de coisa aqui, né? Para explicar por que os objetos caem, por que os objetos sobem, como que é um lançamento, etc. Mas tudo se fundamenta na teoria aristotélica com a Terra no centro do universo. Quer dizer, tirar a Terra do centro do universo significava derrubar toda a mecânica aristotélica. Todas as explicações que ele dava não funcionariam, por exemplo, para o Sol no centro do nosso universo, ou para o Sol no centro do nosso sistema solar, certo? Só funcionaria se a gente tivesse a Terra como centro. Por exemplo, ele falava que todo elemento, todo corpo na Terra é formado de 4 elementos: terra, água, ar e fogo. Beleza? O elemento mais pesado ficaria no centro do universo, que seria a Terra, e os mais leves em cima. Então, com isso, ele explicava por que uma pedra caía. Ele falava assim, uma pedra é feita basicamente de terra, e o lugar natural da Terra, como era um elemento pesado, é no centro do universo. Daí, quando eu solto a pedra, ela cai. Por que ela cai? Porque é natural, segundo Aristóteles, né? É natural, o lugar dela é no centro, então ela quer ir para o lugar dela e vai. Beleza? Isso, simples assim. Zeca, e força da gravidade? Nada disso, ele não falava nada de força. Isso é um movimento natural. Para ele, até movimento natural não necessitava de força. Mas percebe o seguinte, né? Toda essa explicação, que não é simples não, é bacana, bem elaborada tal, só funciona com a Terra sendo o centro. Se a gente tira a Terra do centro, soltando uma pedra, essa pedra deveria caminhar para o novo centro, sei lá, o Sol. Ou então um buraco negro, que hoje em dia a gente acredita que esteja no centro do nosso universo. Então, toda uma mecânica aristotélica estava baseada nisso. Tem um cara chamado Ptolomeu, do século I, grego, Aristóteles grego, Ptolomeu grego, né? Que ele monta um sistema planetário daí. Ele tenta explicar como é que os planetas orbitam ao redor da Terra. Beleza? Esse sistema planetário de Ptolomeu é um sistema geocêntrico. Claro, já estudou geografia, né? Você sabe que geo significa terra. Então, é um sistema planetário em que a Terra é o centro do universo. E todos os planetas e estrelas giram ao redor da Terra. Ele passou um bom tempo da vida dele, uns 20 anos, olhando para o céu, né? Então ele fez um trabalho pesado, consistente, com cálculos, etc., para determinar como é que era a posição das estrelas, até essas estrelas errantes que tinham um movimento esquisito no céu, o resto ficava tudo meio parado, né? Que recebeu o nome de planeta, ao redor da Terra. Ele montou um bom sistema planetário que permitia fazer previsão de eclipse, posição de planeta daqui a um ano. Um sistema muito bacana, assim, ó. Só que era um sistema que tinha a Terra como centro. E o legal desse sistema é que ele tinha toda uma fundamentação teórica dada por Aristóteles. Beleza? Ele se baseava exatamente na mecânica aristotélica
na hora que ele propõe esse modelo. Tudo bem que algumas coisas aqui ele teve que meio que ajeitar, né? Se vocês forem estudar um dia o modelo de Ptolomeu, vocês vão ver que Aristóteles dizia que toda a órbita era circular. E Ptolomeu fala assim, não é bem circular, gira ao redor de um círculo e esse círculo gira ao redor da Terra. Tem um epicentro, o Sol um pouquinho deslocado. Tinha um monte de esqueminha para tentar melhorar as contas desse modelo. Mas a Terra era o centro, beleza? Esse sistema é um sistema famoso, né? Até porque é um sistema adotado pela Igreja Católica e é da natureza do homem, concorda? O homem gosta de ser o centro. Lá pelo século XVI, né? Olha só quanto tempo passa aqui, né? Aqui é anos 70, 80, sei lá, tem uma divergência sobre a data exata. Mas demora aqui, sei lá, uns 1500 anos, quase, né? Tem um cara chamado Copérnico que ele propõe um novo modelo planetário, o modelo heliocêntrico. Nesse novo modelo, quem é o centro do universo é o Sol. E tudo gira ao redor do Sol, inclusive a Terra, com órbitas circulares. Cara, não eram os planetas tendo uma órbita circular certinha ao redor da Terra, também tinha umas correções, uns epiciclos, mas todas as órbitas eram círculos, mesmo que fosse um círculo ao redor do outro. Se você estudar, você vai ver também que é um modelo meio complicado, o de Copérnico. Mas tinha uma inovação aqui, né? Ele era um sistema em que Hélio é o nome do Sol em grego, né? Deus Sol. Então era um modelo que o Sol era o centro do universo. E tudo girava ao redor do Sol, inclusive a Terra. Então, a Terra se mexia no modelo de Copérnico. A Terra andava, saía do lugar. Copérnico até, ele publica o livro nessa data aqui, ó, que é o ano que ele morre. E no livro dele ele fala assim, não se preocupem com realidade física. O modelo que eu estou propondo, ele é o modelo mais simples matematicamente de fazer previsões. Quer dizer, não interessa se a Terra anda ou não anda, né? O que interessa é que se a gente usar esse modelo, a gente consegue fazer previsões. Até porque Copérnico não tinha uma mecânica para se apoiar. Entende isso? Não tinha uma fundamentação física para explicar por que as coisas aconteciam na Terra daquela forma, caso a Terra girasse. Mas é um modelo que fica famoso exatamente pela facilidade que ele fornece na hora de fazer previsões. Se ele é mais simples, era provável que ele estivesse mais correto. Aliás, a ciência tem disso, né? Sempre que tem dois modelos que explicam a mesma coisa, provavelmente o correto é o mais simples. Eles acham que a natureza é simples. Nem tanto, né? Porque tem umas coisas bem complicadas. Ok? Então ele propõe um sistema heliocêntrico. Tem um cara chamado Galileu, que vocês devem ter ouvido falar, esse aqui é importante pra caramba, né? Tem um cara chamado Galileu que defende esse modelo aqui, né? Uma época da vida dele, ele dá aula de mecânica aristotélica, ele defende o modelo de Ptolomeu, mas como ele começa a ter contato com o modelo de Copérnico, percebe que eles vivem quase na mesma época, né? Quando ele começa a ter contato com o modelo de Copérnico, ele começa a acreditar que esse Copérnico mais simples era o real, era de verdade. E ali, nasce ou começa a nascer uma nova física para fundamentar as coisas acontecendo na Terra, ou para explicar as coisas acontecendo na Terra, caso ela não estivesse parada. Por exemplo, né? Uma coisa difícil de ser explicada com a Terra em movimento é como que a gente acompanhava o movimento da Terra. A Terra está girando, né? Rápido, porque ela dá uma volta ao redor dela todo dia. Então ali, em determinada latitude, a velocidade passa de 1.500 km por hora. Se a gente solta uma caneta, a ideia dos caras era a seguinte: quando a Terra girasse, a caneta deveria ficar e cair um pouco atrás, um pouco para o oeste. Tipo helicóptero, viajar de helicóptero ia ser beleza, né? Subia, esperava a Terra passar embaixo e descia. O homem não entendia como que a gente poderia acompanhar o movimento da Terra caso ela se movimentasse. Ô Zé, que eu sei, é inércia, né? Inércia. Foi estranho isso, né? Então, inércia é o que vai explicar isso, né? A partir da hora que um corpo adquire velocidade, lembra, a tendência dele é manter essa velocidade, certo? Então a inércia acaba explicando como que a gente acompanha o movimento da Terra. Mas quem que propõe inicialmente a ideia da inércia? Galileu. Ele que começa a explicar as coisas que aconteciam na Terra com a Terra em movimento. Bom, contemporâneo a Galileu, né? Tem um cara chamado Tycho Brahe, certo? Tycho Brahe, ele é um grande observador, né? Ele é um cara que é observador do rei
etc. Tinha um observatório gigante à disposição dele. Passou também uns 20 anos da vida dele toda noite olhando para o céu. Esse cara não fazia mais nada da vida, né? Toda noite olhando para o céu. E ele era um medidor excepcional, assim, ele fazia medidas com grande precisão, uma coisa que não existia até então, certo? Então as medidas dele são fundamentais. Ele propõe os modelos dele, claro, ele é um cientista brilhante também, né? Ele propõe os modelos dele, só que ele defendia o modelo geocêntrico. Provavelmente ele gostava da ideia de ser o centro do universo. Ele achava absurdo esse papo da gente estar viajando pelo espaço e tal, girando ao redor de um bocado de coisa, né? Então, Tycho Brahe é um cara relevante pelas medidas. Ele propõe um modelo que ficou famoso na época, né? Mas não foi tão aceito ou tão importante na evolução quanto os outros, né? Ele começa a perceber que algumas coisas ficavam muito mais bem explicadas com o modelo de Copérnico, ou seja, né, com os objetos girando ao redor do Sol ao invés de girar ao redor da Terra. Então ele propõe um negócio bem bacana. Ele fala assim, tá, se Marte girar ao redor do Sol, Vênus girar ao redor do Sol, as coisas ficam mais fáceis de ser calculadas. Então tudo bem. Então a gente vai manter a Terra parada, a gente vai pegar o Sol, todo mundo vai girar ao redor do Sol e o Sol vai girar ao redor da Terra. Entendeu? Porque daí é, na verdade, dois modelos quase iguais, né? Só é uma mudança de referencial. Percebe isso? A gente põe os objetos girando ao redor do Sol, como se fossem luas ao redor de um planeta, e o Sol girando ao redor da Terra. Os caras falam, né? Se todo mundo gira ao redor do Sol, por que tem a Terra de especial? Por que a Terra não? Então esse modelo era muito debatido, né? Apesar de ter alguns defensores. E Kepler e Newton, né? Que são os caras da aula de hoje. Bem, Kepler, falando dele rapidinho, porque a gente vai esmiuçar a teoria dele, né? Kepler é um cara que era um baita do matemático, né? Ele era astrônomo, astrólogo também, que na época era tudo meio misturado. E ele trabalha um tempo com o Tycho Brahe. Eles brigam, têm suas desavenças e tal, mas enfim, quando o Tycho Brahe morre, Kepler assume o lugar dele como astrônomo do rei. No final, não sei por que cargas d'água, ele é demitido e tal, morre pobre, coitado, mas ele assume o lugar de Tycho Brahe. Tycho Brahe, lembra, né? Ele tinha feito observações muito precisas da órbita dos planetas ao redor do Sol. E Kepler utiliza essas observações para tentar melhorar o sistema planetário. Qual? Ele defendia esse daqui, ó. O modelo de Copérnico, que era um modelo heliocêntrico. Só que esse modelo aqui, ele apresentava um bocado de erros. Não que o de Ptolomeu também não apresentasse, apresentavam, né? Até erros parecidos, por incrível que pareça. Mas quando se tentava determinar a posição de um planeta, data de eclipse e tal, sempre aparecia um erro que o pessoal da época achava demais. Então tinha que ter uma melhora nesse sistema para que ele fosse aceito de vez. Bom, Kepler passa um tempo estudando a órbita da Terra. Ele consegue, com os dados de Tycho Brahe, né, determinar qual que seria a órbita da Terra. Ele vê até que dá de adequar a órbita da Terra a um círculo ao redor do Sol, só que tem que deslocar o Sol um pouquinho para o lado, para parar ou para diminuir os erros que existiam. Depois ele começa a analisar a órbita de Marte. E na órbita de Marte nem isso dá certo. Nem tentando deslocar o Sol um pouquinho para o lado, ele consegue acertar a órbita de Marte num círculo perfeito. E daí, sei lá eu porquê, né? Ele propõe algo totalmente novo e revolucionário. Ele propõe assim, bom, chega, não dá certo o cara ficar tentando fazer círculo, então vamos fazer outra coisa, vamos achatar esse círculo. E ele fala que as órbitas, na verdade, não eram círculos, e sim elipse. Por que eu falo que é revolucionário? Porque, ó, o homem acredita que é o centro do universo, etc, etc, tal, mas além disso, ele acredita que Deus só faz coisa perfeita. Independente do Deus que a gente esteja falando, seja o Deus grego, o Deus católico ou qualquer outro Deus, eles fazem coisas perfeitas, deuses são perfeitos, né? E a figura mais perfeita que tinha era a esfera e, consequentemente, o círculo, beleza? Então, se o universo é feito por deuses, seja lá que Deus for, o universo tem que ser perfeito, então deveria ser tudo círculo. Ele propõe algo novo, fala assim, ó, não é assim não, não é círculo, são elipses. As órbitas são elípticas. Ele propõe essa órbita para Marte, usa ela na Terra e nos outros planetas e vê que um bocado de erro que existia aqui desaparece. É uma órbita ou um sistema planetário que tem uma precisão muito boa. E, obviamente, como ele corresponde ao experimento, e como ele é um sistema muito perfeito, ele começa a ser aceito pelas pessoas que estudavam na época. Um detalhe importante sobre Kepler, ó,
que as leis deles, na verdade, elas partem de uma observação e não de uma fundamentação física. Então é normal quando eu estou dando essa aula eu falar assim, mas por que a órbita é elíptica? Kepler não explica isso, né? Newton mais tarde vai explicar, tal, que é um negócio bem elaborado, mas Kepler não. Kepler só fala, é elíptico. Não está vendo? A gente faz a experiência, dá certo, se dá certo, é porque é assim, a órbita é elíptica, ok? E Sir Isaac Newton, né? Que é um gênio, provavelmente o maior gênio que a gente já teve na história da humanidade. O cara era espetacular, meio excêntrico e tal, né? Já falamos um bocado sobre ele em outra aula. Sir Isaac Newton, ele vai lá, já conhece as ideias de Galileu, já conhece as ideias de Kepler, já conhece as ideias de Descartes, e ele junta tudo e cria uma nova mecânica que fundamenta tudo isso, que consegue explicar as coisas que acontecem na Terra e fora da Terra, com a Terra em movimento, né? Surge ali gravidade, inércia, que era um pouco de restício de Galileu, leis de Newton, etc., que começam a explicar como as coisas acontecem na Terra. Tudo bem que não para por aí, né? Eles passam um tempo usando leis de Newton e tal, até que tem um cara chamado Einstein, que propõe um novo modelo. E nesse modelo, né, a gravidade de Newton cai por terra abaixo. Mas beleza, né? A nossa aula só vem até aqui, só vem até Isaac Newton, não que tenha parado por aí. Um detalhe importante antes da gente começar a aula em si, né? Percebe o seguinte, né? Olha só, eu falei que eles passaram quase 1500 anos, né? Sem se preocupar muito com isso. Ou talvez se preocupasse, mas não apareceu nada de muito relevante. Mas olha só aqui, ó, entre o século XV e o século XVII, né? Porque Copérnico nasce no século XV ainda, 1400 e alguma coisa. Olha só o bocado de gente que está trabalhando nisso. E tinha muito mais gente que eu não citei aqui. Zeca, por que acontece isso? Lembra de história? Né? O que acontece aqui, ó, por volta de 1500 na Europa? Isso, as grandes navegações, né? E para as grandes navegações, qual era uma forma de se orientar? As estrelas. Então, um bocado de gente nessa época começa a sustentar quem olha para as estrelas. Era muito importante para o rei ter um astrônomo que fizesse um bom mapa estelar para a galera não se perder numa viagem. Então, muita gente recebe dinheiro para fazer isso e, obviamente, o conteúdo científico da época nessa direção, na direção do sistema planetário, ele dá um salto, ele sofre uma evolução. Aliás, é sempre legal fazer esse paralelo, né, entre a história da ciência e a história da humanidade. Na verdade, é uma história só, né? Tudo está muito misturado ali, ó. As descobertas científicas, a forma com que a sociedade se comportava na época. Eu só tenho pena, às vezes, o professor de história não sabia um pouquinho mais de ciência, porque senão ele poderia trazer dados de descobertas que, na verdade, mudaram a forma da sociedade se relacionar ou de viver, etc., que acaba ficando um pouco perdido. Mas beleza, vamos lá, a parte do conteúdo. Vamos começar aqui, ó, com as leis de Kepler.